Gostaria de conversar com vocês hoje a respeito da narração do profeta Isaías, capítulo 33, a narrativa do profeta Isaías, cuja epígrafe é a aflição e livramento de Jerusalém. O que acontece? Jerusalém estava assolada pelo rei da Assíria, Senaqueribe, que estava ameaçando invadi-la, já tinha invadido Judá e agora estava na iminência de invadir Jerusalém. E esse diálogo aqui do profeta Isaías, essa profecia, que está lá no 33, ele revela que esses pecadores, esses povos arrogantes, iam cair por terra, como no caso da Síria. O 33 diz assim: ai de ti, destruidor, que não fosse destruído, que procede perfidamente e não fosse tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, será destruído. Acabando de tratar perfidamente, será tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperados. Se tu nosso braço manhã após manhã e nossa salvação no tempo da angústia. Por que eles estavam assim? Por causa do pecado. Então, os piores momentos de aflição do povo de Jerusalém, do povo de Judá, aconteceram por desobediência a Deus, por uma desorganização, por uma desestruturação interna deles em relação às normas de Deus, às leis de Deus, às regras do Senhor, o que ocasionava muitos crimes. Aqui fala em homicídios, em opressão, em espoliação do mais pobre, do mais fraco. As pessoas se enriqueciam mais e os pobres eram humilhados, eram explorados na sociedade da época. É uma sociedade que era afastada de Deus, em Jerusalém, em Judá. E isso aconteceu que as nações estrangeiras começaram a oprimir eles também. Então, pelo fato do povo ter se distanciado de Deus, o pecado tomou conta. O pecado começou a imperar naquela sociedade. E isso fez com que eles fossem, de certa forma, escravizados, relegados às mãos das nações ímpias, das nações que adoravam falsos deuses, das nações estrangeiras. No caso aqui, temos a Babilônia e a Assíria agora. Nesse momento do 33 aqui, Isaías está falando na Assíria. E Deus faz uma revelação dos motivos. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre vós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Esse fogo devorador, essas chamas eternas, é a justiça de Deus. Então, havia essa desobediência do povo de Jerusalém, tanto como Judá. Judá também foi conquistado pela Síria, foi invadida. Diz aqui no capítulo 36 que Senaqueribe invadiu Judá e Jerusalém estava na iminência, através do rei, na época era o rei Ezequias. Senaqueribe estava na iminência de invadir. E Deus fala muito essa questão do pecado, da exploração, da desigualdade, dos homicídios, dos crimes que se cometiam. Era uma vida sem Deus, uma vida contrária aos mandamentos de Deus. Eles andavam muito longe das regras do Senhor, como foi dito. Mas Deus, a gente vai ver aqui, Deus ouviu a prece do profeta Isaías e do rei Ezequias e livrou ele através ele feriu o exército assírio. E no fim, Senaqueribe fugiu e foi morto. Posteriormente a gente vai ver isso. Mas vamos até o seguinte: no 33, capítulo 33, verso 15 de Isaías, diz o Senhor assim: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto nas mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal.
Esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Está aqui a explicação. Está aqui o inconformismo de Deus que a gente pode trazer para os dias de hoje. O que Deus detesta? O que Deus detesta que está acontecendo aqui na sociedade de Jerusalém? Que levou eles a ficarem aqui ameaçados por Senaqueribe, ameaçados pela Babilônia, no caso Senaqueribe, o Império Assírio, por Nabucodonosor, que ficaram escravos de Nabucodonosor, foram levados ao cativeiro, e aqui eles estavam na iminência de uma guerra. Estavam na ameaça, Senaqueribe, que era o rei da Síria. O que Deus abomina, o que estava acontecendo nessa sociedade da época? Está aqui, ó. Ganho de opressão, a suborno, estava acontecendo suborno, homicídio e maldade. Era o que estava acontecendo lá. Nada diferente do mundo em que vivemos hoje no século XXI. Então, quando o pecado está no meio da sociedade, é isso que a gente vê. É a opressão do rico sobre o pobre, a exploração, homicídios, aqui, suborno e injustiças de maneira geral. A sociedade vira um caos. As leis não conseguem mais comportar tamanhas atrocidades que acontecem numa sociedade que não tem Deus. Então se faz leis e leis e leis e você vê que essas leis não têm efeito. Você vê que o ser humano não se regenera. E quanto mais lei, mais crimes, mais desigualdades, mais individualismo, mais intolerância a Deus, mais inimizade com as coisas de Deus. Por quê? Porque não se volta para o Senhor. Aqui o que aconteceu? Então no 33, né? Deus disse que ia restaurar isso, que ia restaurar Jerusalém. Porque o Senhor é nosso juiz, no 22, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. E o que aconteceu? Daí, o Senaqueribe, rei da Síria, ele simplesmente afrontou a Ezequias e afrontou a Deus. Ele disse o seguinte, lá no 2 Crônicas, parou, então, Ezequias parou à beira de um canal que tinha ali, lá a gente viu, ele parou e começou um diálogo. E ele falou assim, no verso 14, lá do 2 Crônicas, do livro de Crônicas, verso 14, qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus os possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, vos não engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o povo das suas mãos, nem das mãos de seus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Senaqueribe escreveu, lá no verso 17, escreveu através das cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Ele duvidou e ele fez uma afronta a Deus. O resultado é que Ezequias e Isaías finalmente, o rei Ezequias foi orar. Fizeram a decisão mais sensata. O profeta, filho de Amós, oraram, porém o rei Ezequias, Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. É isso que se tem que fazer no momento de desastre, no momento de desesperança, no momento que a sociedade já está toda desestruturada. Hoje, no século XXI, orar e clamar aos céus. Arrepender dos pecados, corrigir os rumos, voltar para a lei de Deus, voltar para a misericórdia, voltar para a justiça, voltar para a honestidade, deixar o crime, deixar o roubo, o homicídio, a fofoca, a mentira, o engano, a espoliação. Deixar de lado tudo isso, se arrepender e buscar Deus, orar e clamar. Foi isso que eles fizeram. E o resultado? Então o Senhor, lá, 2 Crônicas 21, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria.
E este, com o rosto coberto de vergonha, o rei da Síria, que ameaçou e afrontou o Senhor, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos o mataram à espada. Então, assim livrou o Senhor Ezequias, morador de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos dos inimigos. Ele deu paz para todos os lados. Ainda Jerusalém recebeu presentes. Então é assim, nós temos que clamar e orar ao Senhor e nos arrepender.